Bom, pessoal, vamos dando início aqui. Carlos, eu estava dizendo ao pessoal que a sua agenda hoje certamente é uma agenda extremamente disputada, já que a gente comemora o Dia do Orgulho LGBTQIA+, e que nós conseguimos aqui um prestígio à Procuradoria. A gente agradece muito a sua presença aqui. É uma honra ter você aqui. Essa pauta aqui na Procuradoria desde o ano passado é uma pauta que a gente vem refletindo bastante. E a gente tem aqui hoje todos os ouvidos para você e celebrar esse dia com você. Bom, primeiro, boa tarde a todos, todas e todos. Tá? Eu acho que é mais legal a gente começar explicando primeiro, né, o significado desse dia, que eu acho que muitas pessoas não sabem, né, porque muitas vezes a gente fala orgulho LGBT, né, e a gente fala por que do orgulho. Né? Em 28 de junho de 1969, num bar. Quer dizer, alguém sabe? Alguém sabe o que é a data? Sabe, né? O Stonewall. Então, pronto. Para quem não sabe, deve ter alguém que não sabe, eu vou falar rapidinho. Em 28 de junho de 1969, numa batida feita num bar que se chama Stonewall Inn, em Nova York, no Village, né, a polícia de Nova York, baseada na lei seca, né, ela prendia e batia, abusava de cidadãos que estavam dançando com pessoas do mesmo sexo, né? Homens e homens, travestis, enfim. Nesse dia, uma travesti negra reagiu, pegou uma garrafa, bateu na cabeça da polícia e foi uma luta campal de 3 dias que é conhecida como o Levante de Stonewall. Né? Apesar de eu discordar dessa agressão, eu sou absolutamente contra a agressão com autoridades e acho até que o meu ativismo sempre foi exercido pelo papel da lei mesmo, porque eu acho que é assim que a gente assegura direitos. Mas a gente está falando de 1969 e foi a primeira vez que nós, cidadãos LGBTs, dissemos: se nós temos os mesmos deveres, temos os mesmos direitos. E foram 3 dias de batalhas e os cidadãos de Nova York apoiando os cidadãos que eram literalmente acuados e tinham seus direitos desrespeitados pela polícia de Nova York. Na época, uma polícia bastante violenta, né? Lembrando que assim, isso mudou muito há pouco tempo atrás, não há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás. Nova York era um lugar bastante perigoso. Né? E daí, as paradas que acontecem um ano depois marcam essa data. Então, realmente, essa data para nós é muito importante. Né? Quando nós, ativistas, falamos e lembramos sobre os nossos direitos, mas principalmente revemos políticas públicas, os índices de crimes de ódio, que eu vou mostrar hoje para vocês, é uma coisa que é bastante preocupante, e aí sim, ele requer a atenção de todos nós do poder público, mas da sociedade civil como um todo, porque é aquela coisa, a gente sempre fala, ninguém precisa ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia. Eu luto contra o racismo e não sou negro. Então, assim, eu luto contra o machismo e não sou mulher. A gente tem que parar de achar que a LGBTfobia é um problema do LGBT, do filho do LGBT, da mãe, do pai ou do amigo. Não, esse é um problema que nos indigna. A gente está com um índice bastante vergonhoso. Eu vou depois passar ele um pouco mais... a pesquisa que saiu recentemente, eu vou passar ao discurso da minha fala. Bom, vamos começar. Primeiro, está projetando, tá. A coordenadoria executiva da diversidade sexual foi criada em 2011, né, por decreto do prefeito Eduardo Paes, com a função de criar políticas públicas para a comunidade LGBT através de todas as secretarias. Nós éramos ligados ao gabinete do prefeito, na gestão passada foi passado para a Casa Civil, e com a transformação da Casa Civil em Secretaria de Governo e Integridade Pública, hoje estamos dentro da Segov e nos transformamos na coordenadoria executiva. Né? Na primeira gestão, nós criamos um programa chamado Rio Sem Preconceito. Né? Qual era a nossa intenção? Era mostrar... Em 2011, era uma realidade completamente diferente de hoje. Tá? Mas era mostrar que todas as formas de preconceito elas são igualmente abomináveis e devem ser combatidas por todos nós, cidadãos de bem.
né, seja o machismo, seja o racismo, seja a intolerância religiosa e seja a LGBTfobia, porque todas provocam maus, dores em família, destroem famílias, né, e traz aquela sensação que o indivíduo pode se permitir a impor sofrimento a um outro, quando isso não é o princípio da liberdade de expressão não foi pensado para que a pessoa pudesse injuriar, difamar ou impor sofrimento a uma outra pessoa. Então, enfim, o programa, basicamente, a gente deixou de existir apenas na Secretaria de Saúde, antigamente, antes da existência da coordenadoria, principalmente por uma questão de HIV ou de ST, e nós, cidadãos LGBTs, passamos a existir em todas as secretarias do município. É um programa transversal. Tá? Criamos alguns decretos que a gente vai passar aqui. Eu mandei tirar alguns só para não ficar muito básico. É importante a gente notar que todos os decretos criados por nós, né, eles são primeiro baseados na Constituição Federal, né, no artigo 5º, que diz que todos somos iguais. Aqui é uma redundância eu falar para você. Eu vou tentar não ser literal, porque eu gosto muito de me basear na lei, e por isso que eu abro com a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, exatamente para tirar essa impressão de que a gente luta por direitos especiais, mas apenas pelo que já está resguardado na Constituição. Só que, infelizmente, nós, população LGBT, temos que lutar por direitos que já nos são assegurados, como tivemos que recentemente lutar pelo direito de casar, como se casar não fosse um direito de todo cidadão brasileiro, inclusive porque no artigo 1511 do Código Civil não existe vedação para que pessoas do mesmo gênero tenham seu casamento reconhecido. Então, essa foi a questão que a gente encaminhou, inclusive, ao Supremo, não acaso ela saiu também do Rio de Janeiro. Tá bom? Eu estou me embaralhando, eu vou continuar aqui pela Constituição Federal. Começando pela Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, né, cláusula pétrea, enfim. E entramos na Lei Orgânica do Município, que nós, na nossa Constituição Municipal, felizmente somos obrigados a respeitar. Né? Então, no seu artigo 5º, parágrafo 1º, ela cita expressamente a orientação que ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado em função de orientação sexual. Ou seja, a partir daí nós construímos todos os nossos programas, em função baseado nesse princípio constitucional da municipalidade. Aqui é uma lei municipal que, para mim, é a mais importante que existe como cidadão, como ativista, mas também para o Brasil todo. Foi a primeira lei que foi criada na Câmara Municipal, ela nasceu na Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Vereadores. Né? É muito interessante a gente imaginar, né, que o Legislativo, nessa época, em 96, quer dizer, não faz muito tempo, ele se preocupava em encaminhar uma lei desse porte tão bonita, né, para o plenário, e criou-se essa lei. O que diz especificamente essa lei? Que os estabelecimentos comerciais não podem praticar a prática do atendimento diferenciado, né, e assegura o direito à manifestação de afeto. Vê que é engraçado, né? Nós, LGBT, temos que ter uma lei para assegurar o nosso direito à manifestação de afeto. Né? Veja que estranho que é isso. Né? Mas tudo bem, é só para a gente imaginar como os problemas que se advêm, né, da falta de legislação e da falta de conhecimento dessa legislação, principalmente. Né? Porque a maioria dos LGBTs não conhecem, se sentem, são discriminados e não recorrem ao poder público por não achar que têm direito. Se consideram e aceitam serem tratados como subcidadãos. Esse é um grande problema que a gente tem. É quase que a gente tem os mesmos deveres, mas não tem os mesmos direitos. E isso não tem nada a ver com um princípio lindo que se chama Estado Democrático de Direito. Então, essa lei foi a primeira lei, ela foi aprovada, ela foi regulamentada primeiro na gestão César Maia, depois, na primeira gestão Eduardo Paes, fizemos uma outra regulamentação, tornando ela mais atual, porque essa lei, quando foi feita,
Eu estava, inclusive, na Comissão de Garantias de Direito na hora da regulamentação dela. Ela existia uma preocupação com cobrança dupla de hotel, que era muito constante na época, mas hoje em dia isso não existe mais. Quer dizer, então a gente deu uma adaptada, mas existe sim, existem estabelecimentos comerciais que se valem do princípio da reincidência previsto na lei para discriminar cidadãos LGBTs cientes da impunidade. Então, a gente incluiu um parágrafo na regulamentação que, cabendo a não aplicação do princípio da reincidência, desculpa, quando esse ato de discriminação incorrer em Código Penal. Ou seja, se você não for convidado a se retirar de um restaurante ou de um estabelecimento comercial, mas você for atacado para isso, você não cabe ao gestor da lei, no caso é a sede, o princípio a não aplicação do princípio da reincidência e aplicar a sanção máxima. Gente, se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija, tá? Porque eu tento o máximo, mas eu não sou operador de direito, eu sou estilista. Não, é complicado falar com vocês, advogado, eu fico mais tenso ainda, vai, gente. Mas, enfim. Não, gente, na boa. É a mesma coisa que é o contrário. Vai falar de moda comigo, entendeu? Eu vou ficar assim, ok. Porque quando eu falo para a plateia geral, todo mundo fica, você é advogado. Eu já falei um monte de besteiras aqui, vocês entenderam, eu não, mas enfim, tudo bem. Bom, meu jurídico vai me matar depois. Tá, o que eu tinha que falar sobre essa lei que eu acho importante? Primeiro, ela inspirou vários outros municípios, tá? Em seguida veio Juiz de Fora, São Paulo, existe uma briga bonita entre São Paulo e Rio. Eu até falo, só olhar a data de promulgação, quer dizer, essa lei foi primeiro promulgada, mas é legal essa briga. E também ela é extensiva aos órgãos municipais. Quer dizer, ou seja, o tratamento de qualquer servidor municipal está previsto as sanções administrativas diante dessa lei, no caso de não observância dos direitos aqui previstos. Isso aqui eu vou deixar para falar um pouquinho mais tarde. Aí tá, quem somos nós? Né? Porque a gente fala assim, a gente costuma... Eu vou falar em pé, porque eu não consigo falar sentado. Obrigado, pronto. Quem somos nós? Né? A gente tem mania de falar assim, os gays são... da mesma maneira que as mulheres são, os homens são, não existe isso. Né? Eu sou um homem gay, mas aqui podem ter outros homens gays, como ele é um homem gay, isso é diferente de mim, como também uma outra lésbica será diferente de mim. Não existe. Existe esse sentido de comunidade para a luta de garantias de direitos, mas não que somos iguais. Como os flamenguistas também não são iguais, os tricolores também não são iguais, nós não somos iguais. Essa massificação de tentar colocar todo mundo na mesma... categoria, enfim, eu acho que isso é uma arma de distorção de comunicação muito perigosa. É a mesma coisa quando você vê e fala assim, por exemplo, tem um gay fazendo alguma coisa errada, você fala, os gays fazem isso. Não, ele faz isso. Somos todos diferentes, e ainda bem, como todas as mulheres são diferentes umas das outras, como todos os homens são diferentes, héteros são diferentes uns dos outros, então a gente precisa ter essa compreensão. Então, essa daí é bem uma provocação para a gente mostrar que dentro desse arco-íris existem milhões de personalidades diferentes uma das outras. Então, aí criou-se as letras, a famosa sopa de letrinhas que a gente brinca. Então tá, vamos lá. Vou ter que vai de cabeça mesmo. E aí criou-se a sopa de letrinhas. As principais, L de lésbica, né? Antigamente se chamava, quando eu comecei, eu tenho 30 anos de militância, tá, gente? Quando eu comecei na militância, se chamava Movimento Homossexual Brasileiro, né? Em Stonewall, todo mundo se chamava de queer. Tanto que tem até hoje, você vê gays americanos que se chamam de queer, os mais antigos. Eles não falam gay ou lesbian. Por quê? Porque a gente acreditava que, sob essa bandeira queer, nós todos éramos mais fortes. Hoje, foi uma opção do movimento, em seminários e resoluções, de adotar a estratificação por letras. Por quê? Porque nós temos direitos, não é nem direitos, eu diria mais, nós temos necessidades distintas. Tá? Por exemplo, uma mulher ou um homem trans tem uma necessidade distinta do que eu como homem gay ou do que uma mulher lésbica. Né? Por exemplo, eu não preciso colocar uma prótese de seio.
ou fazer hormonização no quadril, né? Isso é um problema, é uma questão, é um direito assegurado a mulheres trans. Né? Eu gostaria de ter a barriga tanquinho, sabe? Então já é diferente. Não, é só para a gente entender como não existe esse hoje todos. Né? Então, lésbicas são mulheres que se relacionam com mulheres. Gays são homens que se relacionam com gays. Bissexuais é aquela coisa que o Woody Allen diz, é o dobro de chance de se dar bem na noite. Mas bissexuais, tecnicamente falando, é porque existe uma tabela, não sei se vocês já viram um filme do Kinsey, não, que era um cientista americano, e ele fez uma tabela de 0 a 10. Ele tinha uma teoria de que não todos somos 100% heterossexuais ou 100% homossexuais. Existe uma tabela de 0 a 10 que você meio que se encaixa ali. E o 5 seria esse equilíbrio perfeito chamado bissexualidade. Então, a bissexualidade não é o cara que, tipo assim, hoje eu acordei, eu estou afim. Não, o interesse dele... Porque aí depois a gente vai entrar na relação de afeto, vocês vão entender. O interesse dele se dá por ambos os gêneros. Tá? Seja masculino ou feminino. Ele não tem uma orientação. Por exemplo, eu sou um gay, eu me relaciono. Por quê? Porque a minha atração, e isso não é definido por mim, se dá por homens. Ou seja, uma pessoa do mesmo gênero. Por isso, homossexual. Né? Tá. Aí eu vou entrar no homem trans e mulheres trans. Né? São pessoas. Eu vou na. Não. Vou para a bonequinha que vai ficar melhor. Espera aí. Pronto. Essa aqui é uma grande explicação bacana. Vamos lá. Então, a gente ouve, infelizmente, a nossa comunidade é a mais atacada, né? Principalmente em anos eleitorais, como esse. Né? Vários de vocês já devem ter escutado falar, por exemplo, em ideologia de gênero. Não é? Assim, todo mundo ouve falar, porque a força da comunicação da galera do contra é demais. Não existe ideologia de gênero. Tá? Existe identidade de gênero. Gênero é uma identidade. Só que essas pessoas, que são as pessoas trans, que têm essa identidade de gênero trans, que não são cis, elas sofrem muito para ter o seu... Inclusive, essa expressão ideologia de gênero não é tecnicamente cunhada em nenhum livro científico. Ela foi apenas colocada para fora. Para quê? Para dizer que é coisa de comunismo. Eu não entendo o que sexualidade tem a ver com o comunismo, porém, deve ter... a repetição de uma mentira até se tornar verdade. Há 15 anos... a gente está escutando essa expressão. Na outra eleição, o TSE mandou recolher papéis, inclusive que constasse essa expressão, e já estão falando de novo em ideologia de gênero. Como já estão falando também em crianças que são deixadas na escola, que entram homens e saem mulheres, de peito e sem o pênis. É a operação mais rápida que já se ouviu falar em escolas que normalmente não têm nem carteiras, mas são centros cirúrgicos. Não, a gente acha engraçado, gente, mas as pessoas acreditam nisso, sabia? Porque essa teoria da comunicação, a distorção da comunicação, ela parte do medo mesmo, de botar o medo na pessoa. Então, por exemplo, o homossexual é aquele que vai acabar com a sua família. Como a homossexualidade fosse contagiosa, né? Eu vou falar com você, você vai virar gay. Nossa, eu não sei, eu tenho vários amigos héteros e nunca virei hétero por causa disso. Eu abraço, eu beijo eles, sabe? Não tem menor insegurança de que eu vá virar hétero por causa disso. Eu não entendo uma pessoa heterossexual que possa ter insegurança de que vai virar gay caso aperte a mão, ou abrace, ou seja solidário, né? Ou peça um espancamento de um gay. Porque aí a gente entra no terreno da humanidade. Mas a gente está aqui para explicar que não é assim. Então, essa boneca explica um pouco toda essa questão aqui que as pessoas distorcem. Vamos lá. Sexo biológico é o sexo atribuído a nós ao nascimento. Né? É o órgão genital que nós possuímos. Nós temos 2, macho e fêmea, homem ou mulher. Não existe terceiro gênero. O que existe é a intersexualidade. É diferente, são os intersexos, eu acho que é 1% da população. A gente coloca
A gente usa, por exemplo, na prefeitura, a gente está adotando a sigla LGBTI, porque realmente os intersexos têm especificidades que são necessárias, principalmente para a questão do parto, na questão da saúde. Por exemplo, tem vários intersexos que nascem, tem um órgão genital atrofiado, o outro não, e o médico meio que define ali na hora se essa pessoa vai ser homem ou mulher, e de repente ele cresce com aparências diferentes do que lhe foi atribuído pelo médico. E aí, ou seja, a pessoa já, é quase como se a pessoa já nascesse trans, operada, digamos assim. Só para ter noção. Então, é uma dor, é uma complicação. A gente precisa capacitar bastante as pessoas e muitas vezes a gente vê casos. É importante até, nesse caso, sim, a gente precisa estar muito atento porque tem que se esperar a manifestação, inclusive, da criança para ver como ela vai desenvolver. Né? Não é uma decisão do médico, dos pais, mas é uma coisa um pouco mais complicada. Mas é 1% da população, o que é bastante. Eu não sabia que era tanto, tá? Assim, eu te confesso que foi uma surpresa bastante grande para mim. Mas, normalmente, nós temos um pênis, uma vagina, né? Então, homem ou mulher. E aí vem a nossa orientação sexual. Né? Se você notar, ela está aqui no coração, ou seja, que é a maneira como nós nos relacionamos afetivamente com uma outra pessoa. Né? Eu sou gay porque eu me apaixonei, ou me atraio sexualmente, ou me atraio fisicamente por um outro homem, uma pessoa do mesmo gênero que o meu. Né? Essa atração não é definida pela vontade. Eu não acordo e falo assim, oi, estou a fim de ser hétero hoje. Não é assim. Como também, oi, estou a fim de ser gay. Não é. Como também vocês que são héteros não acordam e falam assim, oi, estou a fim de ser gay. Esse é um instinto humano. Como também você fala assim, oi, estou a fim de me apaixonar hoje. Então, é uma coisa que acontece. A paixão, o pathos, né, bonito, a coisa linda da paixão é essa. Acontece, e eu tinha uma namorada que ela era 8 anos mais velha do que eu. E a gente falava, nunca vai dar certo, nunca vai dar certo, nunca vai dar certo. Eu falei, cara, enquanto a gente estiver junto, vai dar certo. E deu, entendeu? Assim, deu por 3 anos, mas foi. Então, a gente não escolhe quando se apaixona. Me apaixonei por ela, depois me apaixonei por um homem, enfim. Mas eu não sou bissexual, não, tá? Assim, só para... Não quero confundir vocês, eu não devia ter falado isso. Mas, tudo bem. Mas a orientação sexual é só para a gente notar por que é orientação e não é opção. É por isso que eu estou deixando claro. Primeiro, porque nenhum de nós seríamos sadistas a escolher sofrer sofrimentos diários. Sofrer sofrimentos foi horrível, mas assim, passar por sofrimentos diários, tá, de bullying que a gente sofre, de tudo. Assim, ser gay, ser lésbica, ser bissexual, ser travesti. Ser travesti e transexual, então, é um sofrimento que a gente não pode comparar se a gente fosse hierarquizar sofrimentos, coisa que a gente não faz. Mas todos nós passamos um belo mal bocado, principalmente na adolescência. Tá? E é por isso que a gente tem que estar muito atento, inclusive, depois dos dados que eu vou mostrar para vocês, a escalada muito preocupante dos índices de suicídio. Né? São momentos que a gente faz, muitas vezes essas brincadeirinhas e tudo, não sei o quê, sabe? A gente tem que entender assim, ninguém é gay porque escolheu ser gay ou escolheu, estou afim de ser gay. Não, é uma orientação. Eu, por exemplo, não gosto, não é que assim, eu estou super bem com a minha orientação sexual, entendeu? Mas, mesmo assim, ela não é que eu decidi ser gay. Você se sente atraído. Quando você vê, você não sabe, até na minha época, que não tinha nem rede social, eu achava que eu era o único gay da minha sala mesmo, depois eu descobri que tinha mais, mas enfim. Mas naquela época eu achava, que eu descobri 20 anos depois, viu, gente? Não, olha que loucura, né? Porque eu tenho um amigo meu que até hoje também nunca casou, mas sempre está com 3 mulheres em volta. O que é o típico, né? Assim, quando está com 3 mulheres é que a gente sabe, não é de nenhuma, não tem jeito. Não, mas é engraçado isso, porque o cara, quando ele é inseguro, ele põe mais ainda. É interessante essa história. A insegurança do ser humano, né, você estudando a psicologia, é brilhante isso, você nota de uma maneira mais assertiva. Então, assim, vamos lá. Orientação sexual. Eu sou gay porque eu me apaixono por uma pessoa do mesmo sexo. Caso contrário, eu seria hétero, né, é diferente em grego, né, a pessoa que se apaixona por o gênero oposto. E aí vem a nossa questão toda, que eu acho que é a mais complexa, que é a identidade de gênero. Tá? A identidade de gênero é a maneira como você se olha e se vê, né, diante da vida.
do espelho, mas também da vida. É até como você se relaciona com o seu ao redor, mas como você se sente. Então, as pessoas que são transexuais são as pessoas que nascem com um órgão genital, pode ser masculino ou feminino, mas tem a identidade de gênero em desconformidade com o seu órgão genital biológico. Tá? Não existe nenhuma outra relação que possa caracterizar que isso seja uma escolha ideológica. A gente está falando de pessoas que na literatura que têm ojeriza do seu órgão genital biológico. Nem todas também, não existe generalidade. Tem pessoas que aceitam seu órgão genital biológico e são consideradas trans, porque hoje o conceito de trans e travesti está na autoproclamação, que é uma coisa que a gente vai falar depois. Mas, assim, não tem mais aquela coisa, operou é trans, não operou não é, até porque a operação é um trauma bastante profundo. Porém, aqui me cabe dizer que, assim, antes da operação ser autorizada, a transgenitalização, por exemplo, na literatura médica, a gente tem casos de pessoas que amarravam nylon no pênis para ser amputado. Porque a transgenitalização ela constrói um outro órgão genital. No caso, para um homem, para uma mulher trans. Não é? Um homem que vira mulher, mas uma mulher trans. Para a mulher já é uma questão um pouco mais complicada. Mas, assim, a gente está falando de pessoas que amarravam nylon para ser amputado o pênis. Tamanha ojeriza que tinha ao se olhar no espelho. Você imagina a dor e o sofrimento que essas pessoas sofrem no seu dia a dia, em mero trocar de roupa, ou tomar banho, ou ir à praia, para a gente ainda impor mais sofrimento a essas pessoas. Quando a gente faz programas na prefeitura, e as prefeituras fazem e os governos, de assegurar a pessoas trans, é porque elas precisam, de fato, elas foram eternamente tratadas desiguais na sociedade. Né? Então, por exemplo, quando o artigo 5º diz que todos somos iguais perante a lei, isso seria muito bacana se todos fôssemos iguais em oportunidades, mas não somos. Então, cabe a nós, do poder público, tratar desigual os que desiguais são tratados pela sociedade. E aí criar, sim, esse equilíbrio para fazer valer o artigo 5º da Constituição. Artigo 5º e artigo 3º. Então, isso aqui é hoje a grande questão que se coloca pela maldade de exploração mesmo do ser humano. Tá? Eu até vou te dizer que eu estou bastante surpreso. A gente fez um projeto agora no ano passado, chama Projeto Garupa. A gente conseguiu financiamento da Bloomberg de fora para fazer esse projeto com atendimento de papo. Foi um projeto lindo, virou referência na América Latina. Fomos convidados agora para a Conferência de Saúde em Valência, na Espanha, em outubro, para apresentar esse projeto. Então, ou seja, é bacana. Por quê? A gente construiu uma rede de atendimento de pares para poder acolher essas pessoas que simplesmente, gente, nós tínhamos assim, quando a gente fez o levantamento, teve as primeiras 700 pessoas, só para dar uma ideia, foi na época da pandemia, tá? 43% das pessoas não tinham se vacinado, tomado a primeira dose da vacina. Por quê? Porque existia uma coisa que elas não entravam nas unidades de saúde do município. Elas não se consideravam dignas ou cidadãs para frequentar uma unidade de saúde do município, sendo que saúde é direito constitucional. Você vê que grave. A gente pegou, por isso que chama garupa, é pegar pela mão e levar. A gente pegou, conseguiu levar esse índice para 20%, entendeu? Abrimos uma outra rodada do projeto, estamos com os mesmos 45% e trabalhando para diminuir isso. Ou seja, esse projeto quebra barreira de acesso ao poder público, seja na área da saúde, da assistência social, e é muito importante que ele exista. Né? São pessoas que realmente precisam ali que alguém dê a mão para ela, para que ela possa, de novo, pedalar e continuar na vida. Tá? É bastante complexo, e eu até entendo que muitos questionamentos são feitos, mas são pessoas que foram eternamente excluídas, foram evadidas das escolas, porque não evadiram. Né? A gente tem um problema de empregabilidade, especialmente com travestis transexuais, mas por quê? Porque elas sofreram bullying quando crianças na escola, a um ponto de não aguentar mais e ir embora. Então, elas não evadiram, elas foram evadidas das escolas. E isso afeta
o que na empregabilidade. Óbvio. Né? A nova geração já está aguentando esse... É bem interessante. A gente tem lá na coordenadoria 3 que tem 2 de 24 anos, e eles já estão... Um está se formando agora em Direito e o outro está fazendo faculdade. Eles já estão aguentando mais o preconceito. A gente vai ter, já tem até no projeto, a gente já nota um aumento de escolaridade na comunidade trans em função desses programas que foram feitos. A gente já teve, por exemplo, só 40%, em 2011, quando a gente fez o projeto Damas, que é um projeto pioneiro de capacitação profissional para travestis e transexuais e inserção no mercado formal de trabalho, a gente tinha pessoas que não sabiam escrever, que faziam o projeto. Hoje, a gente tem um índice de 30%, 30 e poucos, quase 40%, que não tem o fundamental completo. É uma diferença gigantesca em 10 anos. Ou seja, está funcionando. Precisa continuar. Estamos começando, abrindo as inscrições para o projeto esse ano, de novo, para complemento do fundamental, através da Secretaria Municipal de Educação, e para que elas possam entrar no mercado formal de trabalho. Ah, tá. Aí são todas as letras que eu já falei para vocês. O que eu esqueci aqui? Assexual, o PAN, tá. PAN, quem falou PAN? Você, PAN. Então, o assexual são aqueles que não sentem atração em nenhum gênero, pessoa, porque aí vamos falar o QIA+, né, porque todo mundo está falando hoje em dia. Eu não uso QIA+, porque eu acho que para termos de especificidade para o poder público, LGBTI já está legal. O que seria hoje considerado as pessoas não binárias, mas elas são reconhecidas pela Defensoria Pública do Estado, estão fazendo retificação de nomes para um gênero não binário. Tá? Ou seja, são pessoas... O que são pessoas não binárias? São pessoas que não se reconhecem com os estereótipos atribuídos pela sociedade. Por exemplo, isso aqui é uma coisa de homem, isso aqui é uma coisa de mulher. Tá? Então, por exemplo, a saia é uma coisa de mulher. Aqui, porque na Escócia não é. Então você vê como também essas atribuições são culturais. A calça era uma coisa de homem. Antigamente, eu acho que no fórum a mulher não podia entrar de calça, né? Pois é. Ou não sei, ainda hoje? Não, já mudou. Não sei. Enfim. Às vezes o TJ é uma... Oh, brincadeira. Não, mas é maravilhoso. Então, enfim. Então, o assexual... Eu estava falando do assexual, né? Tá. E aí, pansexual são as pessoas que se atraem por vários gêneros, independente do gênero. A diferença da bissexualidade é complexa, e eu te confesso que eu não gosto de falar muito do pansexual por isso, porque eu ainda não entendo. Esse daí, a gente entra na autoproclamação. A gente pergunta para a pessoa como é que você prefere ser chamada e como é que você prefere ser referida, porque ela mesma tem que dizer. Não tem como a gente... hoje em dia, nem eu trabalho com isso há 30 anos, cara, e não tem como eu definir se uma pessoa é não binária, ela é pansexual ou bissexual, ela tem que se reconhecer e dizer, ou gay. Eu estava agora numa palestra que a gente fez para a criminalização da homofobia e tinha um bissexual. A minha pergunta, ele estava lá como bissexual. Então era assim, qual é o preconceito sofrido pelos bissexuais? Aí na hora o cara fala, eu enquanto gay preto me reconheço, não sei o quê. Aí eu falei, pronto, me perdi, não tem mais um bissexual aqui na fala. Dancei. Aí tomei uma bronca da outra menina que estava ao lado. Não tem um bissexual nessa roda. Eu falei, tinha, até ele chegar aqui. Aí ele se declarou gay. Eu ter respeito à autoproclamação. A gente respeita a autoproclamação. Tanto que, no decreto do relatório Sinan que a gente fez, a pessoa que entra numa unidade de saúde, se ela não declarar que sofreu um ato homofóbico, isso é excluído do relatório. A gente entende que o preconceito que existe na sociedade é tão forte, já traz tantos sofrimentos, que a pessoa não pode ser obrigada a declarar sua orientação sexual. A identidade de gênero ela já é muito transparente, né? Então não tem como a gente evitar. Tá, aí... vencer para essa coisa, direitos LGBTI. Por quê? Né? Eu meio que já tinha falado isso, só seremos iguais em direito quando formos iguais em oportunidades. Né? A gente virou um país altamente perigoso, tá, para a comunidade LGBT. Né? Isso aqui eu vou... Eu queria entrar nessa... Tá. Então, assim, é por isso que a gente precisa de leis de proteção mesmo, tá, gente? Assim, essa é uma... Infelizmente, é uma verdade.
Por exemplo, como existiu a delegacia das mulheres para as mulheres que não conseguiam. Né? Nós somos um país, aliás, que a cada 3 minutos está agredindo uma mulher. Uma mulher é agredida nesse país. Né? A gente tem que, por acaso, parar, porque eu já faço essas palestras há muito tempo e esses índices continuam sempre os mesmos. Tá? A gente é o país que mais mata travestis e transexuais há 10 anos, a gente é o país que a cada 3 minutos uma mulher é agredida já há muito tempo, e tudo continua. Abre mais DEAN, mas continuam as mesmas agressões. E eu, particularmente, acho que a impunidade, tanto que a nossa campanha, que foi lançada hoje, ela é voltada contra a impunidade. Tá? Então, é isso. Na dúvida, gente, na dúvida, eu encontrei com um colega, eu não sei, eu acho que, eu não sei o quê. Super dica, como é que você prefere que eu te chame? Isso demonstra respeito. Ninguém precisa aceitar o outro, mas o respeito, sim. O respeito é uma coisa devida. Afinal, a gente vive em sociedade. Respeito mútuo. Tá? E aí algumas coisas que tocam sempre assim, homossexualismo, homossexualidade. Né? As pessoas que repetem isso, elas repetem, de fato, querendo injuriar. Tá? Elas sabem que elas estão agredindo e chamando a homossexualidade como doença. O sufixo ismo é considerado como patologia. A homossexualidade já foi retirada dos rolos de doenças da OMS desde, Carlos, desde que ano a homossexualidade foi retirada do rol de doenças? Bom, 1900 e eu acho que foi 90, anos 90 por aí, tá? Então, ou seja, é por isso que a gente não pode chamar o que de fato nem a homossexualidade pode ser tratada, né? Travesti ou traveco. Recentemente no BBB teve a Lina, né? E até teve essa polêmica, por isso que a gente colocou. Esse termo traveco ou eco, tudo é bem, não pode, ninguém pode falar que é um elogio para alguém, né? Então ainda fica essa onda de que quando o cara manda uma dessa, ao invés de falar, pô, desculpa, eu errei, que é melhor, porque encerra. Não, de fato, eu vou aprender com você, reconhece e fala, não, mas eu não sabia, não sei o quê. Não, ninguém fala traveco achando que é uma coisa legal. Vamos ser claros. Né? Então existe essa intenção, existe do cara ser marrento mesmo, falar, vou chamar e dane-se, porque nada vai acontecer comigo. Porque essa que é a grande verdade. Então a gente põe isso bem claro, porque assim, prestar o respeito a uma outra pessoa significa você também se respeitar, né, gente? É aquela coisa, se um de nós não tem direitos civis, nenhum de nós tem direitos civis. Porque o preconceito que chega a mim, hoje, amanhã, vai chegar a qualquer um de nós, por alguma outra razão. E assim tem sido na história, por isso a gente tem que aprender com a história. Aí outra identidade de gênero, ideologia de gênero, que eu já falei. Piadas, né? Todo mundo tem mania de falar, isso é uma brincadeira. Não, não é. É brincadeira para a gente que escuta a mesma piada todo dia, são as mesmas, porque nem criatividade tem. Eu vou dar um exemplo para sair um pouco. Por exemplo, eu sofri muito bullying na escola por ser muito branco. Tá? E é interessante que eu não estudava numa escola de negros, mas eu estudava numa escola que tinha brancos, negros. Eu era o mais branco da sala, não ia à praia, enfim. Então, todas as piadinhas que eu escutava, não vai à praia de sunga clara porque vão enfiar a estaca da barraca em você. Todas. Se você dormir na praia, enfim, mas são sempre as mesmas. Então, as pessoas acham engraçadas, porque é a única vez que ela falou, mas a gente que escuta sempre as mesmas não acha engraçada. Então, assim, na hora de achincalhar um colega ou fazer piada com gays, lembrem-se disso. Não sejam coniventes. Né? É aquela coisa, eu não sento na mesa com nazista porque nazista me torno. É importante a gente traçar uma linha, daqui a gente não passa. Aqui é a nossa linha de ética, a nossa linha de respeito para com o próximo. O próximo que muitas vezes você nem conhece, né? Até porque o conceito de homofobia, de lesbofobia, de transfobia, ele não está ligado a uma... Eu vou explicar no crime de ódio. Ele não está ligado a um conceito pessoal. Tá? E aí é isso, o que são crimes de ódio. Por exemplo, esses são crimes contra um coletivo. Se eu sair daqui e for atropelado, o fato de eu ser gay não vai fazer que seja uma homofobia.
Se eu discutir com alguém e acontecer alguma agressão física e tudo, for uma questão nossa, mas não existia a palavra, ou viado, escroto, ou não se desculpa, mas enfim, não tem como eu falar de uma maneira diferente, isso não será caracterizado como homofobia. É agressão leve, enfim, aí entra, né? É porque também a agressão leve é até perder um braço, né? O resto tudo se vira agressão leve. Mas é a tipificação criminal que existe para penal, eu acho, né, para todo mundo. Então, assim, é importante notar, isso são exatamente pessoas que vão atacar. É o clássico caso da Avenida Paulista, que o cara deu uma lampadada na cabeça do outro, sem nem conhecer, não sabia nem o tom da voz do cara, e ele já matou. Na verdade, assim, eu sempre até me questiono, né? Pô, a gente está tamanhos. Cresce tanto o crime de ódio que eu fico assim. Primeiro, eu acho que é uma falta, um misto de um não saber o que fazer da vida e com um misto de insegurança. Porque, por exemplo, se eu numa sexta-feira, né, eu escolho ou eu vou sair para o cinema com a minha namorada, ou eu vou sair para agredir uma outra pessoa em função da sua orientação sexual ou identidade de gênero, eu não posso estar muito bem da cabeça, né? Assim, tem que ter uma atividade melhor para eu fazer, recreativa que seja, de namorar, vai se amar, vai ser amado, né? Mas a gente vive numa sociedade hoje muito polarizada pelo ódio. Então, essas pessoas, principalmente, o que a gente tem notado desses aumentos de crimes de ódio é que hoje o cidadão não está mais confiando no poder público. Eu estou sabendo, por exemplo, de crimes pelos observatórios, pelo jornal O Globo, o relatório Sinan, que passou agora, sabe? Mas a gente não está tendo denúncia, ao contrário do que tinha na primeira gestão. Isso é uma coisa grave, significa que o cidadão perdeu a confiança que o poder público vai dar punição para esse caso dele, vai resolver esse caso e não vai se tornar mais um. Isso é muito... Aliás, assim, eu acho que os crimes hediondos, particularmente, né, porque o índice de violência doméstica cresceu muito, principalmente no ano passado, por causa da pandemia, né, e mulheres sofreram demais com isso, e LGBTs que são expulsos de casa até. A gente tem que entender, assim, nós LGBTs, de todas as minorias, somos os únicos que não encontramos o que se chama acolhimento de par nas nossas casas. As nossas casas não são territórios seguros para nós. Por exemplo, se uma criança gay sofre bullying nas escolas, na escola dela, ela vai sofrer, mas ao chegar em casa ela vai ter que engolir o choro e se trancar no quarto para que o pai e a mãe não percebam que ele foi o viadinho, ou na minha época chamava pele, né, foi o pele da turma. Ele tem que segurar. Normalmente, um bullying religioso, a família tende a ter a mesma religião. Normalmente, um bullying racial, a família tende a ser da mesma raça. Ou seja, se encontra um acolhimento em casa, né? Nós não. E isso, quando acontece com adolescentes ou crianças que não têm ainda uma estrutura emocional forte, pode chegar a fazer a atos que, enfim, atos que não têm volta. E isso é muito preocupante, tá? A gente precisa desenvolver um programa de bullying efetivo, porque eu acredito também que só a professora vai poder tirar, porque muitas vezes isso repete o papel. Tem muito garoto que bate em menina porque ele vê o pai batendo na mãe. E ele repete esse papel na escola. Então, eu acredito no contrário, que a gente, de repente, criando um programa de bullying, a gente pode trazer essa educação até para dentro de casa. A gente pode inverter essa lógica e criar uma lógica de maior harmonia para todos. E aí é esse dado que é uma coisa que eu tenho, como eu falei, eu tenho 30 anos de militância, esse é o segundo índice mais alto que eu já vi em 30 anos. Tá? E é uma coisa absurdamente alta. Isso, se a gente for pensar em países do mundo, países industrializados, países em guerra não tem esse nível de aumento de crimes de ódio como a gente teve. Considerando crime de ódio como crime de ódio. Tá? E não tem como a gente comparar isso com a violência urbana. Tá? E isso é assustador, e mais assustador é que eu não vi nenhuma indignação quando esses dados foram publicados há um mês atrás. Então, a gente está reforçando ele. A campanha que a gente está lançando hoje, a gente lembra que o Brasil é o país que mais mata travestis, transexuais e homossexuais, e lembra desse índice de 33%. Porque a sociedade precisa ser informada para saber que é responsabilidade de todos nós mudar e entregar para a próxima geração um país melhor. Tá?
Aqui a gente tem análise desses dados. Olha, 82% é de homicídio, né? E pegando a estratificação desses homicídios, a gente vai ver que mais 40% é por esfaqueamento, outros 40% é por porte de arma, ou seja, há 3 anos a gente vê uma liberação ampla, geral e restrita de armas, e a gente está vendo as consequências agora nos índices de crimes contra minorias, especialmente. Crimes que muitas vezes poderiam ser evitados, porque no auge da discussão, a pessoa, se tem uma arma, ela vai e atira, ou ela poderia ter dado um soco, a pessoa não ia morrer, pelo menos. Agora, latrocínio vem em segundo lugar, e aqui um número altíssimo que subiu para 8% de suicídio. Isso é assustador. Não são pessoas que se suicidam, são pessoas que são suicidadas. A gente fala que é o que leva. Por exemplo, recentemente teve um menino que deu um beijo na bochecha de um garoto na escola, e ele sofreu, porque hoje tem um cyberbullying, que é mais perverso ainda do que o bullying. E a família não tem muito controle. É muito perigoso. Esse menino se matou. Ele nem gay era, tá? Recentemente teve um homem trans que o namorado foi pego com o outro. É engraçado, dentro da comunidade ele sofreu tanto bullying que ele se suicidou, e ele era um policial civil, em São Paulo. A gente não tem como comparar o efeito de causa e consequência, né, das falas de ódio. Recentemente nós tivemos uma pessoa que eu descobri que é cantora, que falou que os gays são todos frutos do demônio, né, que vão ficar eternamente no demônio, no inferno. Enfim, essas palavras, que podem parecer uma opinião, elas incitam ódio, principalmente para a família que tem um filho gay. Porque nenhuma família que tem um filho gay vai almoçar ou jantar com o demônio. E, principalmente, o mal que isso vai trazer entre essa fala e as consequências dessa fala. A gente teve uma vez um deputado, que hoje é presidente, que falou: filho gay é falta de porrada. Uma semana depois, teve um pai que espancou um filho porque ele estava lavando os pratos da casa. Mas espancou do filho parar no hospital. Nós levamos ao Ministério Público essa denúncia, como causa e consequência. Está aqui a fala, uma semana depois, o espancamento, porque lavar prato é coisa de menina. Então, a gente precisa estar atento, porque essas falas não são a liberdade de expressão nenhuma, mas vão trazer consequências graves, e aí sim, todos somos coniventes dessas consequências, se não fizermos nada. Eu estou com bastante medo da questão da impunidade, a ousadia que essas pessoas estão ficando em agredir indiscutivelmente. Mas, assim, não importa uma câmera de segurança, ela vai agredir mesmo, que ela tenha certeza que o outro é um subcidadão, a mulher é uma subcidadã. Recentemente, meu Deus, um procurador foi agrediu uma procuradora dentro da prefeitura. Espancou. Ela estava filmada, ele sabia disso. Meu Deus, não é possível. Espancou. LGBTfobia é crime? Bom, essa é sempre uma... O Congresso Nacional nunca analisou, nunca apreciou nenhum projeto de lei para a comunidade LGBT. Nenhum. Tá? Nós tivemos, em 95, a deputada Marta Suplicy propôs, então, união civil para casais do mesmo sexo. Nas 3 vezes que foram votados, não teve quórum. Estava lá. Depois, é interessante que Roberto Jefferson fez PLC 2, baseado no Pacto Civil de Solidariedade francês, que tinha acabado de fazer. Eles fizeram uma coisa semelhante aqui, reconhecendo a união estável e estendendo os direitos da união estável para casais do mesmo sexo. Foi exatamente depois o procurador federal Daniel Sarmento encaminhou, até foi um artigo que eu escrevi para o Globo, na época, chamava Por um Estado Laico e Soberano. Tem 18 anos atrás isso. E eu falava dessa questão da mistura da religião no Estado laico, do Código Civil e do direito canônico, enfim, dava uma analisada por aí. Esse artigo reverberou muito, e o procurador Daniel Sarmento me ligou porque ele estava querendo fundamentar essa DPF que ele encaminhou para o Supremo. Na época, o Procurador-Geral da República não assinou, e aí o Carlos, que está aqui comigo, a gente fez uma pesquisa e encaminhamos ao governador do Rio de Janeiro para encaminhar ao Supremo Tribunal Federal.
O nosso pleito era muito simples. Se não existe vedação no Código Civil, não pode o Estado, ou o Estado se declara preconceituoso para reconhecer o direito de casais do mesmo sexo como entidade familiar, ou ele reconhece, ou ele se declara preconceituoso. E aí é um flagrante constitucional do artigo 5º. Quer dizer, não existia uma outra saída, tanto que foi uma votação unânime. Eram 120 direitos que eram negados a casais do mesmo sexo, tá, gente? 120 direitos civis. É que a gente acha que é uma questão de entrar na igreja, ninguém quer entrar na igreja de véu e grinalda, e muito menos entrar em igreja, ou na sinagoga, ou em qualquer lugar. A gente quer apenas que o Estado reconheça os nossos direitos, porque assim, como cidadãos brasileiros, né, se o Constituinte entendeu que duas pessoas que se unem com alguma intenção de formar família, e a família não está ligada à procriação, cabe ao Estado a proteção, que é a declaração de imposto de renda em conjunto, você pode entrar no hospital como uma entidade familiar, né? Isso tudo a gente não podia. Eu era casado há 25 anos, fiquei viúvo recentemente, tá? Mas assim, até nós nos casamos em 2011, mas eu não podia entrar no hospital, quer dizer, óbvio que eu entrava. Mas é porque eu conhecia meus direitos, eu ia falar, ia argumentar, mas a verdade é que a lei não permitia. Você tinha que ser sempre ali no jeitinho. Enfim, hoje não, é um direito adquirido. A aprovação do casamento civil é a melhor forma que os direitos, dar os mesmos direitos, os mesmos nomes. A gente não tem que chamar de companheiro, eu não tinha que chamar meu amigo de companheiro, companheiro é coisa de partido, ou de meu sócio, ou de meu... Não, ele é meu marido. Senão o quê? Eu estava 25 anos, o quê? Eternamente namorado? Sempre fomos eternamente namorados. Mas isso é uma questão de paixão, é uma outra coisa. Mas para reconhecimento, éramos maridos e maridos. Entendeu? Tanto que minha mãe falava, foi a relação que mais durou na família. Não, é verdade, minha mãe foi casada 3 vezes, o máximo que ela ficou casada foi 8 anos, eu fiquei 25, mais que minha avó. Não, minha avó ganhou. Não, minha avó ganhou. A vovó sempre ganha, gente. Vovó é tudo. Ih, eu voltei errado. Espera aí. Tá. E aí, como posso denunciar? Isso aqui para vocês eu acho que é uma bobagem, a gente fala sempre para a população, a gente está pedindo para que a população denuncie, né? Que é o mais importante. Então, o canal nosso da Prefeitura, que é 1746. A DECRAD, hoje, exerce um papel super fundamental. Muitas pessoas que vão a delegacias não têm esse atendimento. Muitas vezes a gente nota, até que... Uma vez eu fui fazer uma denúncia de injúria numa delegacia e eu vi o constrangimento do delegado, que ele tinha tantos problemas que o meu parecia realmente muito pequeno. Entendeu? Quando não é. Né? Principalmente você está sendo injuriado, difamado, e publicamente. Enfim, isso termina gerando uma impunidade reciclável, é impressionante. Então, a DECRAD foi criada, eu acho que tem uns 6, 7 anos, né? Foi mais ou menos hoje. E é uma delegada, eu tive com ela agora na OAB, muito legal, assim, me pareceu muito potente ela, forte, ela falando assim, olha, os índices subiram, que tem que subir mesmo, porque ainda são subnotificados. Porque, por exemplo, quando o jornal o Globo fez uma matéria agora, informando os dados do relatório Sinan desse ano, porque esses dados que eu passei para vocês estão em relação ao ano passado, mas quando a gente vê os dados desse ano, eles já notam, foi capa do Globo isso, gente, há 2 semanas, que já temos o dobro de agressão a mulheres trans na cidade do Rio de Janeiro. E nós não recebemos denúncia na prefeitura. Estou agora pesquisando se foi uma UPA estadual, UPA municipal, para entender e poder dialogar com a Secretaria Municipal de Saúde, mas é assustador. Tudo bem, significa que são pessoas que foram tratadas e não entraram em óbito, mas houve um crime ali. E existe uma coordenadoria, existe um poder público para que ela se manifeste. Essas pessoas, e olha que nós temos convênio com a Secretaria de Segurança do Estado, nós temos convênio com a DECRAD, teríamos essa informação se essas denúncias fossem feitas em algum outro órgão, e não foi. O cidadão está acéfalo e se sentiu desamparado. É essa a minha agonia, e hoje a gente lançou um vídeo, eu não sei se dá para botar para vocês verem. Tem que entrar no YouTube, talvez. Dá para entrar no YouTube? Pô, legal, cara.
Cara, vídeo foi lançado, ficou pronto ontem à meia-noite, eu não vou mentir para ninguém aqui, ficou pronto ontem à meia-noite. Tanto que eu ligo para jornalista hoje, amigo, e falo assim, pô, por que você não me falou antes? Deu para outro? Eu falei assim, não, ficou pronto à meia-noite. Eu falei, não é possível. Ficou pronto à meia-noite. Mas é lindo, foram 32 artistas que se uniram com a gente, né, para unir vozes na luta contra o preconceito e a discriminação. Abriram mão do seu cachê, sabe? Estavam lá apenas para fazer uma campanha mais forte. E o alvo dessa campanha é, primeiro, falar que não importa se eu sou gay, lésbica, travesti ou transexual, mas eu sou cidadão, se eu tenho os meus deveres, tenho os meus direitos, né? E depois incitando praticamente o cidadão a denunciar casos de violação. E lembrando que você não precisa ser a vítima, mas você pode ser testemunha do fato para poder denunciar. O som é importante. Cara, ó, se vocês entrarem aqui no YouTube da Sede Rio, a outra gestão pagou muita coisa, tá? Mas tem umas coisas muito legais. Não, esse aqui foi a última coisa que a Beth lá fez. Gente, eu sou super sincero, lamento. Eu não sou político, eu não tenho esse protocolo, eu sou bastante geral. Assim, tem muita coisa legal. Essa foi a última campanha que a gente fez agora de prevenção. O Rio voltou a fazer uma campanha de prevenção. Tá? É uma outra coisa que a gente precisa agora se tocar. É o crescimento também das ISQs que estão no estado. Isso fruto. A gente fez campanha agora no Carnaval. Sol feminino. Vamos voltar? Botar uma conversão? Isso. Então vamos lá. Vamos pro vídeo. Sol feminina, sim. E daí? Seu sapatão, sim. E daí? Daí que ninguém tem nada a ver com orientação sexual de ninguém. Ninguém pode ficar calado quando vê, ouve ou sabe de um caso de LGBTQIA+. Fobia essa que gera traumas, mutilações, mortes violentas de pessoas LGBTQIA+, cresceram 33% só esse ano no Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans, travestis e homossexuais no mundo. Mundo que só pode ser transformado com o fim da impunidade. Impunidade contra crime de ódio? Se combate com denuncie. Denuncie. Não precisa ser vítima. De LGBTQIA+, fobia para denunciar. Denuncie. 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 Afinal, eu tenho os mesmos direitos que você. Você é tão cidadão Quanto eu. e eu sou tão cidadão quanto você. Eu tenho o direito de viver. Bom, cara, resumindo, gente, desculpa, mas enfim, a gente luta por viver, pelo direito de viver. Eu acho que todos nós entendemos isso, mas a gente não permite viver pelo direito de amar, né? A gente não deveria lutar por isso, é um direito assegurado, né? Mas enquanto a gente tiver que lutar, a gente vai estar aqui, a aposentadoria vai existir, as leis terão que existir, né? A gente espera que um dia a gente transforme o mundo, ludicamente, que a gente não tenha que ter leis para, por exemplo, dizer que alguém não precisa matar o outro, né? Basta a pessoa respeitar o próximo. Mas enquanto a gente tiver, a gente está aqui. Eu queria agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui hoje, tá, pra gente, nesse dia que é muito especial para muitos de nós que se foram antes nessa luta. Tá? Eu faço parte de uma geração de militantes que trouxe muitos direitos que são assegurados hoje à nossa comunidade. Os que vieram antes de mim, que hoje não estão aqui, morreram nessa luta também, são lembrados nesse dia, em cada fala minha, e para que nós possamos entregar um país melhor para as próximas gerações. Obrigado a vocês. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, perguntem agora, ou podem também mandar pelo 746 ou direto para a coordenadoria. Eu queria agradecer o grande trabalho que a Procuradoria do município faz.
É um prazer, é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tá? É muito legal a gente estar vendo um número recorde de ações de órgãos do município esse ano para a população LGBT, levando essa mensagem que é uma mensagem de paz, é uma mensagem de amor, é uma mensagem de um país melhor. Eu, quando for falar com jovens, agora eu estava no Senac, uma sala de 200, era de 18 a 25 anos, né? E aí eu falei, olha, a gente está preparando um mundo melhor para vocês, mas na verdade vocês já têm que estar lutando para que esse mundo fique melhor, porque a nossa geração explodiu no ódio. A gente está num momento que, se a gente for pensar no mundo, a gente tem que tomar muito Rivotril. É complexo. Eu tenho um bolso. Tá? Obrigado, tá? Viva Stonewall, obrigado a cada um de vocês, tá? Lembre-se que ninguém precisa ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia. E qualquer dúvida, a gente está aqui, por favor, liguem para a sede, mandem e-mail, falem agora, mas entendam que todo o trabalho que a gente faz é visando assegurar os direitos que são, que são os principais da Carta Constitucional. Tá? Como é cláusula pétrea. Obrigado. Pessoal, o Carlos e a assessoria dele vão fazer um sorteio de camisas. Eu queria parabenizar, Carlos, por uma brilhante palestra e dizer que é uma honra da Procuradoria ter você aqui conosco nesse dia tão especial. Sabemos que a sua agenda é bastante concorrida e a sua palestra é muito esclarecedora, brilhante. A Procuradoria tem feito um trabalho, o segundo ano, que a gente marca essa data com o debate. Foi muito bom ter você aqui com a gente, que eu acho que representa o poder público na luta pela igualdade entre as pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Eu fico muito honrado, cara, porque assim, eu sempre só acredito no trabalho de assegurar direitos através dos direitos mesmo que nós temos, através das leis. É por isso que a gente luta por mudar leis, né? E já que a gente não consegue no Congresso, na Casa Legislativa, é o que o ministro Barroso falou, né? O Supremo é a casa das minorias. Não à toa, todos os nossos direitos foram assegurados no Supremo. Assim, o Congresso Nacional não sabe da existência, não tem uma lei aprovada, aliás, teve uma lei que passou na Câmara, mas quando chegou no Senado, uma presidente puxou da Comissão de Direitos Humanos e jogou na Comissão de Direitos Civis. Mas como a gente não vai falar de política, porque hoje o dia é muito legal, a gente vai simplesmente dizer, é difícil, mas nós podemos e temos que contar com o judiciário, com a lei que existe. Obrigado, gente.